O fato de a Terra emitir radiação eletromagnética por meio de seu campo magnético não é novidade. Especialmente se você dormir voltado para o leste ou oeste, esses raios terrestres podem interromper seu desenvolvimento espiritual e fazer com que você se sinta cansado o tempo todo. Agora foi revelado um novo método para você se proteger desses raios terrestres. Ele envolve os metais cobre e ferro. Você deve colocá-los em uma determinada posição debaixo da cama à noite, o que permite que eles protejam os raios da Terra. Estou muito feliz por poder finalmente falar sobre esse método secreto. Mas vamos começar do início. Você já deve ter ouvido falar que a Terra emite radiação eletromagnética, um fenômeno que está profundamente ligado ao seu campo magnético. Isso não é segredo, e muitos de nós já ouvimos falar que a radiação da Terra pode ter um impacto em nosso bem-estar. Mas você sabia que a direção em que você dorme desempenha um papel decisivo? Se sua cama estiver voltada para o leste ou para o oeste, ela pode bloquear seu desenvolvimento espiritual e deixar você cansado, esgotado e irritado. Parece quase assustador, não é? Agora você deve estar pensando: o que posso fazer para me proteger desses efeitos negativos? A resposta pode surpreendê-lo, pois é mais simples do que você imagina, e está em dois metais comuns, cobre e ferro. Sim, você ouviu direito. O que, a princípio, parece ser sabedoria popular antiga, agora foi confirmado como método eficaz para você se proteger das influências negativas da radiação terrestre. O segredo está na maneira como você usa esses metais. Você os coloca embaixo da cama em uma disposição muito específica e eles agem como um escudo invisível, bloqueando os raios da Terra e protegendo você de seus efeitos. Parece loucura? Talvez, mas muitas pessoas acreditam nessa técnica e os resultados falam por si. Em alguns instantes, explicarei exatamente como você precisa colocar os metais. Imagine o seguinte: você vai dormir à noite, sentindo-se esgotado e exausto. Mas assim que coloca os metais embaixo da cama, você acorda na manhã seguinte com um frescor que há muito tempo não sentia. Você não sente dores de cabeça, nem cansaço de chumbo. De repente, você se sente mais claro, mais alerta e, de certa forma, liberado. Será que é tão simples assim? Bem, essa é exatamente a experiência que muitas pessoas relatam. Você não acreditará até experimentar, mas a ideia por trás disso não é de forma alguma nova. O uso do cobre e do ferro para proteger as energias negativas tem raízes históricas. Mesmo no Antigo Egito, esses metais eram usados para criar equilíbrio energético e afastar influências negativas. Mas somente agora, nos tempos modernos, essa antiga sabedoria está sendo redescoberta e adaptada às nossas necessidades modernas. O truque está na colocação. O cobre e o ferro devem ser colocados em um determinado arranjo e orientação embaixo da sua cama para que sejam totalmente eficazes. Isso desvia e absorve os raios da Terra antes que eles atinjam seu corpo. Mas espere, antes que você saia correndo para comprar cobre e ferro, vamos parar e pensar por um momento. O que exatamente torna esses metais tão especiais? Por que o cobre e o ferro? Não é por acaso que esses dois elementos têm um significado especial em muitas culturas. O cobre, o metal que tem sido associado à cura e à clareza espiritual há séculos, tem a capacidade de canalizar e equilibrar a energia. O ferro, por outro lado, é conhecido por suas propriedades de aterramento. Ele traz estabilidade, proteção e ajuda a canalizar as energias perturbadoras. Juntos, eles formam uma barreira invisível contra as influências negativas dos raios terrestres, um tipo de escudo protetor energético que proporciona a paz e a tranquilidade de que você tanto precisa à noite. Mas, como em todo segredo, há um porém. Não basta jogar esses metais embaixo da cama e esperar que eles funcionem. A colocação é fundamental. Disse que os metais devem ser colocados na cabeceira e nos pés da cama para que a energia seja dissipada de maneira uniforme. Somente assim eles poderão bloquear efetivamente os raios da Terra. E se você quiser ir além, há rituais especiais que o ajudam a fortalecer a proteção, definindo claramente sua intenção e energizando os metais. Mas não se preocupe, você não precisa chamar um xamã para fazer isso. Basta que você tenha pensamentos simples e claros e a aplicação correta. E agora vem a parte mais empolgante. E se você experimentar e realmente funcionar? E se de repente você sentir o cansaço diminuir, seus pensamentos ficarem mais claros e você acordar de manhã cheio de energia? A ciência ainda pode estar discutindo como exatamente esses fenômenos funcionam, mas os depoimentos são impressionantes. As pessoas relatam um sono profundo e reparador, uma nova leveza na vida cotidiana e até mesmo avanços espirituais depois de usar esse método simples. Se você quiser maximizar a proteção contra os raios terrestres, a colocação exata do cobre e do ferro embaixo da cama é fundamental.
Vamos começar com as moedas de cobre. Se você colocar 10 moedas de cobre sob a cabeceira da cama, é importante dividi-las em 2 pilhas iguais. Coloque 5 moedas à esquerda e 5 à direita sob a cabeceira da cama, de modo que elas fiquem exatamente a 50 centímetros da borda da cama. Esse posicionamento garante que as moedas de cobre interceptem os raios de forma ideal, sem focalizá-los demais sob sua cabeça. Agora vamos passar para os parafusos. Para cada moeda de cobre colocada sob a cabeça, você precisa colocar o dobro de parafusos sob a extremidade dos pés. Isso significa que, se você usar 10 moedas de cobre, precisará de 20 parafusos nos pés da cama. No entanto, esses parafusos não devem ser simplesmente espalhados por aí. Em vez disso, você precisa colocá-los em 2 círculos simétricos. O primeiro círculo consiste em 10 parafusos e forma o círculo de proteção interno. O segundo círculo externo também consiste em 10 parafusos e é colocado ao redor do círculo interno com alguma distância entre eles. Essa disposição garante que os raios terrestres sejam atenuados e desviados de maneira uniforme. Mas isso não é tudo. Os parafusos devem ser distribuídos uniformemente ao longo de uma linha imaginária que vai da cabeceira da cama até o pé. Coloque todos os 20 parafusos ao longo dessa linha de modo que eles fiquem em um padrão harmonioso. É importante certificar-se de que não haja muitos parafusos em um só lugar. Se os parafusos estiverem muito próximos uns dos outros, pode acontecer de a energia se acumular e a proteção desejada não ser obtida. A distribuição uniforme garante que os raios terrestres sejam efetivamente desviados sem nenhuma sobreposição energética. O cobre desempenha um papel diferente do ferro. Enquanto o ferro deve ser distribuído em uma grande área sob a extremidade dos pés, é importante trabalhar seletivamente com o cobre. Isso significa que você deve colocar as moedas de cobre especificamente nas áreas mais expostas aos raios da Terra, ou seja, sob a cabeça e os pés. É especialmente importante que você forme pilhas pequenas e concentradas de moedas. Isso garante que as moedas de cobre não apenas protejam os raios terrestres, mas também os canalizem ao redor de seu corpo. Esse arranjo especial de cobre e ferro cria uma barreira protetora que mantém os raios terrestres longe do seu corpo e garante que você possa dormir tranquilamente à noite sem ser afetado pelos efeitos negativos desses raios. Portanto, com a quantidade certa de cobre e ferro e sua colocação ideal sob a cama, você pode criar uma proteção eficaz que mantém o corpo e a mente em equilíbrio. Agora, você sabe que o cobre e o ferro desempenham um papel crucial quando se trata de se proteger dos efeitos negativos da radiação terrestre. Agora você deve estar se perguntando onde pode obter esses metais e o que exatamente precisa deles. Na verdade, é muito mais simples do que você imagina. Esses 2 metais estão ao nosso redor: o cobre, que é encontrado em muitos objetos do dia a dia, como moedas, e o ferro, que geralmente é encontrado em sua casa na forma de ferramentas, parafusos ou até mesmo em panelas de ferro velhas. Mas como exatamente você os utiliza para garantir a melhor proteção possível? Vou explicar isso agora. O cobre e o ferro, esses 2 elementos discretos, podem simplesmente ser colocados em pequenos pedaços embaixo da sua cama. Você não precisa comprar nenhum equipamento complicado nem fazer nenhum investimento caro. Alguns canos de cobre velhos da loja de bricolagem ou até mesmo fios de cobre que você possa ter sobrado de um projeto de bricolagem serão suficientes. Você também pode usar objetos do cotidiano para o ferro, um pedaço de ferro velho, uma ferramenta que não é mais necessária ou até mesmo um conjunto de porcas de ferro. Mas como exatamente você os coloca embaixo da cama? É simples. Coloque o cobre na cabeceira da cama e o ferro nos pés. Dessa forma, você pode obter o efeito protetor ideal, pois esse arranjo desvia e quebra os raios da Terra antes que eles possam afetar seu corpo. Mas talvez você esteja se perguntando agora: os raios terrestres são um problema para mim? Essa é uma pergunta válida. Nem todo mundo sente os efeitos dos raios terrestres imediatamente ou da mesma forma. Para algumas pessoas, eles parecem ser quase imperceptíveis, enquanto outras podem sofrer muito. Isso depende de vários fatores: sua sensibilidade individual, o ambiente em que você vive e até mesmo quanto você está atento aos sinais sutis do seu corpo. No entanto, muitas pessoas relatam fadiga inexplicável, distúrbios do sono ou desconforto que só perceberam depois de se depararem com a questão da radiação terrestre. Portanto, pode ser difícil dizer se os raios terrestres são realmente um problema para você, pelo menos à primeira vista. Mas há maneiras de descobrir se eles estão afetando o seu bem-estar. E é exatamente isso que veremos no próximo capítulo. Não é verdade que os raios terrestres sejam conhecidos apenas nos círculos espirituais. Nos últimos anos, a ciência tem se concentrado cada vez mais nesse fenômeno. E o interessante é que os métodos espirituais tradicionais, como a vidência ou o uso de varas de radiestesia,
estão sendo confirmados até certo ponto por técnicas modernas de medição. Portanto, é bem possível que essas energias invisíveis sejam reais e possam de fato ser medidas. Mas antes de chegarmos aos métodos modernos de medição, vamos dar uma olhada em como você mesmo pode detectar os raios terrestres em seu ambiente, com ferramentas simples que estão imediatamente disponíveis para você. Pêndulos e varetas de radiestesia são duas ferramentas antigas que podem ajudar você a detectar os raios terrestres. Você já deve ter visto alguém andando por um campo com uma vara de radiestesia e parando de repente em um determinado ponto porque a vara estava vibrando ou se movendo. Você pode ter visto alguém andando pelo campo com uma vara de radiestesia e parando repentinamente em determinado ponto porque a vara estava vibrando ou se movendo. Isso não é uma ilusão, é uma maneira intuitiva de entrar em contato com as energias da Terra. É claro que é preciso praticar um pouco para desenvolver a sensibilidade correta, mas com o tempo você aprenderá a sentir esses sinais. Antes de mergulharmos no próximo capítulo, vamos parar por um momento. Você deve ter se perguntado o tempo todo, como exatamente coloco o cobre e o ferro? Onde coloco debaixo da minha cama e de quanto realmente preciso? E é aqui que você fica realmente empolgado, porque a disposição exata desses metais é crucial. Não se trata apenas de jogar um pedaço de cobre e um pedaço de ferro embaixo da cama e esperar que tudo dê certo. Não, há um método especial baseado nas propriedades magnéticas e elétricas desses metais. Estou prestes a dizer a você como colocar o cobre e o ferro perfeitamente, em que ordem, quanto vai sob a cabeceira da cama e quanto vai sob os pés. Mas antes de chegarmos a isso, há mais uma coisa essencial que você precisa entender: como exatamente o cobre e o ferro funcionam para protegê-lo dos raios terrestres. Isso nos leva diretamente ao próximo capítulo, que se aprofunda mais e explica por que esses metais são tão poderosos para proteger você dos raios terrestres. Cobre e ferro, dois metais simples e cotidianos que têm séculos de significado espiritual e também são ferramentas poderosas na luta contra as influências negativas da radiação terrestre. Mas o que os torna tão especiais? Porque esses dois metais em particular têm a capacidade de nos proteger de forças invisíveis que surgem da Terra. A resposta está em sua natureza física e espiritual, e vamos nos aprofundar em suas propriedades ferromagnéticas daqui a pouco. Mas, antes disso, vou segurar você por mais um pouco, pois prometo que as instruções exatas sobre como colocar o cobre e o ferro estão chegando. O cobre e o ferro não são apenas materiais simples, eles são conhecidos como protetores espirituais há milhares de anos. Muitas culturas os usaram para se proteger de energias negativas, seja de maus espíritos, vibrações desfavoráveis, ou como sabemos hoje, de raios terrestres. Esses metais atuam como barreiras naturais. Imagine que você tem uma camada protetora invisível ao seu redor que absorve todas as energias nocivas e as direciona para longe do seu corpo. Isso é exatamente o que acontece quando você coloca cobre e ferro corretamente embaixo da sua cama. A blindagem funciona não apenas em um nível místico, mas também de forma muito prática. Ambos os metais têm propriedades ferromagnéticas. Isso significa que eles são capazes de influenciar campos magnéticos e, em certos casos, absorvê-los. O ferro, em particular, pode atuar como um escudo, capturando e desviando as ondas magnéticas antes que elas atinjam seu corpo. O cobre, por outro lado, age por meio de sua alta condutividade, absorvendo e dispersando as ondas eletromagnéticas. Quando esses dois metais são combinados na disposição correta, cria-se uma espécie de parede energética que protege os raios da Terra. Mas espere, você provavelmente quer saber agora: quanto cobre eu preciso ter embaixo da cabeça e quanto ferro você precisa ter nos pés? Devo usar moedas ou parafusos? E como devo colocá-los? Transversalmente ou lado a lado? Essas respostas estão logo ali, mas primeiro vamos dar uma olhada nos detalhes de por que exatamente esses metais são tão poderosos e como eles funcionam. O cobre tem um profundo significado espiritual. Ele é frequentemente associado à cura e ao crescimento espiritual. Em muitas culturas antigas, era considerado um metal que fortalecia o fluxo de energias positivas e canalizava as vibrações negativas. O ferro, por outro lado, representa aterramento e força. Ele garante que você permaneça estável, que suas energias não se misturem e protege os raios negativos da Terra de forma poderosa. Agora, sei que você está impaciente para saber como colocar tudo isso em prática. Eu prometo a você, na próxima sessão, você aprenderá exatamente como organizar o cobre e o ferro perfeitamente embaixo da sua cama, passo a passo. Mas lembre-se, o significado espiritual desses metais é tão importante quanto suas propriedades físicas. Eles funcionam em ambos os níveis: a proteção física contra os raios da Terra e a proteção energética de seu espírito e alma. Estou feliz por você ter feito essa jornada conosco até agora.
Se este vídeo tocou seu coração ou lhe trouxe novas percepções, seria maravilhoso se você realmente nos apoiasse. Você pode se tornar um membro do canal. É fácil fazer isso por meio do link na descrição abaixo deste vídeo. Assim, você poderá ver todos os novos vídeos antes que eles se tornem públicos para todos. Se você decidir fazer isso, obrigado. Afinal de contas, estamos todos aqui para crescer e aprender juntos, e o apoio de vocês é a luz que ilumina nosso caminho. Às vezes, o cobre e o ferro não são suficientes para proteger você totalmente dos efeitos negativos da radiação terrestre, especialmente em regiões onde a radiação é particularmente forte ou em estações em que esses efeitos são sentidos com mais intensidade. Nesses casos, pode ser útil recorrer a métodos de proteção adicionais. Um deles é o uso de cristais. Os cristais sempre tiveram um grande significado no mundo espiritual e são valorizados por seu efeito protetor e harmonizador. A turmalina negra e a ametista, em particular, são conhecidas por afastar as energias negativas e criar um equilíbrio energético. A turmalina negra, uma poderosa pedra protetora, absorve os raios terrestres e age como um aspirador energético. Ela atrai as vibrações negativas e as neutraliza antes que possam afetar o corpo ou o ambiente em que você vive. A ametista, por outro lado, é conhecida por promover a clareza espiritual e trazer paz interior. Em combinação com metais como cobre e ferro, o poder desses cristais pode criar uma concha protetora adicional em torno de você. Além dos cristais, as plantas também desempenham um papel importante quando se trata de promover o equilíbrio energético em seu espaço de vida. Plantas como o cânhamo em arco ou o dragoeiro são conhecidas por absorverem energias negativas e, ao mesmo tempo, melhorarem o clima interno. Elas agem como filtros naturais que purificam e harmonizam a atmosfera. O cânhamo em arco, também conhecido como língua de sogra, tem a capacidade de filtrar os poluentes do ar e, ao mesmo tempo, tem um efeito calmante no ambiente. O dragoeiro é outro poderoso aliado na luta contra as energias negativas. Essas plantas, em combinação com os metais e cristais certos, podem criar um espaço protetor estável no qual você pode se sentir seguro e protegido. Outro fenômeno frequentemente associado à radiação da Terra são os veios de água. Os veios de água que correm profundamente no subsolo podem amplificar o efeito dos raios terrestres e, assim, romper a proteção que você criou com metais ou cristais. Mas, mesmo nesse caso, há métodos simples para neutralizar esse efeito. Uma simples fonte no jardim ou até mesmo um copo de água colocado estrategicamente em um cômodo pode ajudar a neutralizar a radiação. A água tem uma capacidade especial de conduzir e equalizar as energias, e, portanto, pode formar uma barreira natural contra os efeitos amplificadores da radiação terrestre. Além de todos esses métodos de proteção física, há também práticas espirituais que podem ajudar a proteger você contra as influências negativas da radiação terrestre. Os rituais de limpeza, como a queima de incenso com sálvia, são uma tradição antiga para livrar os ambientes de energias negativas. A queima de incenso cria uma atmosfera clara e purificada e ajuda a restaurar o equilíbrio energético. Exercícios regulares de aterramento, como andar descalço em solo natural ou meditações que fortalecem sua conexão com a terra, também podem ajudar a proteger você de influências prejudiciais. Por meio dessas práticas, você fortalece sua própria resistência energética e cria um equilíbrio interno que o torna menos suscetível à radiação negativa da Terra. Todos esses métodos têm uma coisa em comum: eles promovem uma reconexão com a Terra e ajudam a criar um equilíbrio harmonioso entre os seres humanos e a natureza. A conexão com a Terra é uma parte fundamental do nosso bem-estar. Ao passar tempo regularmente na natureza, andar descalço sobre a Terra e concentrar-se na energia da Terra durante a meditação, você garante que seu campo energético permaneça forte e resistente. Essas práticas não apenas ajudam você a gerenciar melhor os raios terrestres, mas também fortalecem seu equilíbrio interno e sua saúde espiritual. O cobre, o ferro e os cristais são, sem dúvida, uma excelente proteção contra as influências negativas dos raios terrestres. Seu efeito é forte e imediatamente perceptível. Entretanto, apesar dessas medidas eficazes, eles não são uma solução perfeita ou de longo prazo. Esses metais e cristais podem protegê-lo e trazer um alívio tangível, mas para realmente viver em harmonia com as energias da Terra a longo prazo, você precisa de mais. É importante integrar comportamentos em sua vida cotidiana que ajudem você a encontrar um equilíbrio duradouro. O método do cobre e do ferro é uma base poderosa para isso, que você deve, obviamente, continuar a aplicar. Mas há outros aspectos que você pode considerar para se proteger de forma holística e a longo prazo. O primeiro passo para uma proteção duradoura é manter seu espaço de vida energeticamente limpo. A proteção de longo prazo contra a radiação da Terra requer atenção regular.
Os cômodos podem armazenar campos de interferência, seja de dispositivos eletrônicos ou do fluxo de energia das pessoas que os habitam. Portanto, é importante que você faça uma limpeza energética regular para manter a energia do cômodo fresca e clara. Um método é o incenso com sálvia ou outras ervas de limpeza, mas a simples ventilação e a colocação de plantas que absorvem energias negativas, como o cânhamo, também podem fazer maravilhas. Isso garante que seu quarto permaneça sempre em equilíbrio. Outro aspecto importante é o uso cuidadoso de dispositivos modernos. Os dispositivos eletrônicos, especialmente roteadores Wi-Fi, televisores e smartphones, podem aumentar significativamente o efeito da radiação terrestre. Esses dispositivos emitem seus próprios campos eletromagnéticos, que podem ter um efeito negativo no seu campo de energia. Uma abordagem mais consciente em relação à tecnologia, como desligar os dispositivos durante a noite ou estabelecer zonas livres de radiação em sua casa, pode fazer uma grande diferença. Dessa forma, você pode estabilizar seu campo de energia e minimizar ainda mais a influência da radiação terrestre. Suas próprias medidas de proteção também precisam de atenção e cuidado. Metais como cobre e ferro, que você coloca debaixo da cama como dispositivos de proteção, devem ser renovados e limpos regularmente para manter seu efeito total. Com o tempo, os resíduos energéticos se acumulam nesses materiais, o que pode reduzir sua eficácia. A limpeza ou a substituição regular dos metais garante que a proteção permaneça constante. O mesmo se aplica aos cristais. Eles absorvem e armazenam energia e precisam de uma limpeza energética de tempos em tempos. Você pode limpá-los em água corrente ou colocá-los ao sol para recarregá-los com energia positiva. Além das medidas práticas, o aterramento espiritual também é muito importante na vida cotidiana. O aterramento é uma parte essencial para manter seu campo de energia permanentemente em equilíbrio. Por meio de rituais conscientes de aterramento, como andar descalço na natureza ou meditações simples, você pode se conectar repetidamente com as energias da Terra e, assim, fortalecer seu próprio equilíbrio interno. Esse aterramento ajuda você a se proteger contra influências externas, como a radiação da Terra, e, ao mesmo tempo, a construir uma base sólida para sua proteção física e mental. Em última análise, trata-se de encontrar uma harmonia duradoura com as energias da Terra. A Terra é uma fonte inesgotável de energia e sabedoria, e aqueles que aprenderam a se proteger dos raios terrestres terão percepções espirituais mais profundas e uma vida mais harmoniosa ao longo do tempo. Ao estar atento ao seu entorno, cuidar de suas medidas de proteção e, ao mesmo tempo, fortalecer sua própria conexão com a Terra, você não só estará protegido dos raios terrestres, mas também levará uma vida de equilíbrio e harmonia interior. Seu caminho para a liberdade energética e a harmonia começa aqui mesmo. Vamos resumir as etapas mais importantes que acompanharão você nessa jornada. Em primeiro lugar, trata-se de desenvolver uma consciência da existência da radiação terrestre e entender como ela pode afetar seu bem-estar. O primeiro passo na direção certa é usar medidas de proteção, como cobre e ferro, para proteger você dessas forças invisíveis. Mas isso é apenas o começo. Métodos alternativos, como cristais, limpeza energética e atenção ao ambiente ao seu redor, ajudarão você a fortalecer e manter a proteção a longo prazo. Mas tudo começa com você. Trata-se de você assumir a responsabilidade por sua própria saúde energética. Ninguém pode fazer isso por você. Só você pode sentir o que funciona para você e só você decide quais passos quer dar em seguida. Esta jornada é um convite para experimentar diferentes métodos e descobrir o que funciona melhor para você. Talvez você comece colocando cobre e ferro debaixo da cama. Talvez sinta que andar descalço na terra é bom para você ou que os cristais lhe dão uma sensação de segurança mais profunda. Não há caminho errado, apenas aquele que leva você na direção do seu bem-estar. Mas a jornada não termina com a proteção contra os raios terrestres. É uma jornada espiritual que dá a você um acesso mais profundo às suas próprias energias e à Terra. À medida que aprender a trabalhar com as forças da Terra, você experimentará mudanças não apenas físicas, mas também espirituais. Você será capaz de se harmonizar consigo mesmo em um nível mais profundo, fortalecer seu equilíbrio interno e construir um relacionamento harmonioso com as energias ao seu redor. No final dessa jornada, você terá o objetivo final, a harmonia com a Terra. Quando você aprender a entender e utilizar as energias da Terra, encontrará um estado de paz interior e liberdade espiritual. A Terra não é nossa inimiga, ela é nossa professora e, quando você se conectar com ela, ela o guiará de maneiras mais profundas do que você jamais poderia imaginar. Agora cabe a você continuar nesse caminho. Compartilhe suas experiências com outras pessoas, experimente os métodos apresentados e deixe sua própria intuição guiar você.
Essa jornada é interminável e levará você a níveis cada vez mais profundos de compreensão e harmonia. Leve o tempo que precisar e esteja aberto ao que você aprenderá ao longo do caminho.